sois vós a família universal. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, o vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Paz a todos, que Jesus esteja aqui a nos envolver, nossas mentes e os nossos corações. O nosso trabalho de hoje sobre mediunidade em tempo de transição, no momento que nós estamos findando o ano físico de 2018. É interessante, foi o tema que caiu para a pessoa do Sr. Edson, porque nós sorteamos os temas e os expositores, e foi escolhido para mim, para que nós possamos desenvolver. É preciso que nós compreendamos a proposta da doutrina espírita, não é? Que está lá exarada no Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca sobre orientação que a doutrina espírita é a ciência que trata da origem, natureza, destino dos espíritos e sua relação com o mundo físico, com o mundo corpóreo. Deixando também muito claro a implicância dessas relações, as consequências dessas relações que nós precisamos assim compreender. Ele vai colocar também, em O Livro dos Médiuns, e Filomeno de Miranda reforça isso muito bem, que para conhecer das coisas do mundo físico, para conhecer do universo principalmente, Deus concedeu ao homem o telescópio para que ele pregustasse o universo infinito. Para conhecer também o segredo dos infinitamente pequenos, Deus concedeu ao homem um microscópio. E para conhecer das coisas do mundo espiritual, concedeu Deus ao homem a capacidade mediúnica, para que estas relações fossem testificadas, para que o próprio homem desse testemunho da sua imortalidade, da sua herança intelectiva ao longo de sua jornada evolutiva. Logicamente que Kardec vai colocar que todos nós somos médios em maior ou menor grau, mas é considerado médio no sentido lato da palavra o indivíduo que é capaz de exercer efeitos patentes, inteligente, trazer informações precisas de uma mente desencarnada, do qual ele está intermediando as informações. Por isso o termo médium, ele está no meio desta situação. Então tudo isso a doutrina espírita nos faculta como informações, para que bem estudada e bem compreendida possamos caminhar com segurança. E só vamos nos tornarmos ou sermos espíritas verdadeiramente a partir do momento que absorvemos essas informações, ou seja, as orientações vindas do mundo espiritual, e lutemos para colocar em prática. Informações do mundo espiritual que chega até nós de forma variada, em muitíssima escala, onde nós precisamos, como está no Evangelho, separar o joio do trigo e seguir as boas orientações, que são as orientações dos guias da humanidade, para que assim possa processar em nós o entendimento e a nossa transformação, e seguidamente possamos contaminar o meio que vivemos
e gerar assim a transformação da nossa sociedade. A ciência afirma que nós, hoje não somos mais um feixe de matéria. Já é uma realidade, o espírito, embora ainda não esteja largamente patenteado, mas hoje é incontestável esta informação. A ciência também afirma que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, planeta em si. Há 4 bilhões de anos, esse nobre espírito que nós conhecemos como Jesus foi o responsável, extraindo-a da nebulosa do universo para formar essa é a mão invisível, juntamente com os arquitetos siderais, o planeta que ora conhecemos Terra. E assim, oferecer para nós, como abrigo, como escola, como educandário, para almas falidas, que somos todos nós. Portanto, ele tem conhecimento da ficha kármica de cada um de nós. E muitos de nós trazemos esta abençoada capacidade, que é a capacidade mediúnica, para servir justamente de intérprete, de instrumento, para cooperar na obra da criação. Então nós vamos transitar por alguns slides e vamos ver notadamente no capítulo 15, quando ele vai falar que o reino dos céus é como aquele rei que vai tomar conta do seu reino e vai convidar o seu rebanho e sentará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Então ele fará o seu discurso. Está lá a separação das ovelhas dos bodes. É justamente no capítulo dedicado à caridade. O grandioso projeto da transição planetária, que nós estamos ouvindo falar de muito tempo, e que alguns não param para analisar esta realidade do qual todos nós estamos no bojo deste projeto. E notadamente nós, os espiritistas, que estamos eivados de informações procedentes do mundo espiritual, do próprio Evangelho de Jesus, que há 2000 anos esteve aqui entre nós, caminhou conosco, nos apresentou a proposta deste reino e nos mostrou o roteiro de como conseguimos chegar até ele. O Evangelho que nós não levamos em consideração, que é um código de ética, de bom proceder, ético-moral, trazido dos mundos superiores para auxiliar os mundos em processo de evolução, trazido por ele, o Evangelho do Cristo de Deus, mas isto está embasado nas leis universais. Ele aproxima-se, porque está lá escrito, quando ele diz, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Percebe porque a bandeira da doutrina espírita está embasada neste processo? E quando Kardec vai qualificar e ele recebe como bandeira a caridade, aí ele começa a compreender a grandiosidade da obra. Lei de amor, justiça e caridade. Se chegarmos em Brasília, no frontispício da sede da FEB, nós vamos encontrar lá, bem grande, Deus, Cristo e caridade. Então este é o convite que o Espírito de verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na sua introdução, ele deixa esse legado, porque isso que está aqui se cumprirá, ou já está sendo cumprido.
Quando ele esteve entre nós fazendo esse convite da transição, está aí. Eu vou pedir permissão para a gente ver um pequeno trecho, por favor, Rosita, ligue aí, para ver se casa realmente com o que está escrito, para que nós assim compreendamos, para que então não tenhamos o desplante assim de dizer, eu não sabia, eu não conhecia. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, de que precisa o Espírito para se salvar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. E aí ele vai fazer todo um discurso de por que esse reino é preparado para estes que são justos. Do joio do trigo, dos lobos das ovelhas, dos da esquerda e da direita do Cristo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse tempo já começou a se cumprir. A nossa transição planetária, a Terra já entrou neste ciclo desde o ano 2000. Em 2012, 2010, o nosso querido médium Divaldo Pereira Franco recebe como orientação do mundo espiritual e através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer sobre um relato muito profundo sobre a transição planetária. A realidade que já começa a existir no planeta Terra. Em 2012, ele volta a lançar o Amanhecer de uma Nova Era, que vai já aprofundando a realidade dessa transição no planeta Terra. Em 2013, Sueli Calda Schubert, uma felicidade muito grande, lança Nas Fronteiras de uma Nova Era. Nas fronteiras está dizendo que eu tenho pouco espaço para transpor. Uma fronteira é uma ligação entre dois pontos, aonde ela busca todo o apanhado que Divaldo relata, mais todas as informações espirituais, e oferece para nós uma precisão muito profunda à nossa realidade no momento que estamos vivendo na Terra. Então nós vamos transitar por tudo isso. O velho mundo conflituado e conflituoso deixará de existir. Mas não é o mundo físico, é o mundo socio-moral, aonde a maioria de nós estamos sendo convidados a deixar o planeta Terra. É disso que nós precisamos compreender. É neste momento que começa, tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos do mal, e que possam acarretar em perturbações, serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-lo espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Allan Kardec, no capítulo 28 de A Gênese. Aonde ele vai aprofundar que para fazer esta regeneração é necessário a terra estar habitada por espíritos bons dos dois planos da vida. Dos dois planos, na terra e na sua crosta. Inclui-se aí, notadamente, os médios. A terra há de presenciar dias tenebrosos de luto, Para que germine o grão, são necessárias nevadas e a triste incubação do inverno.
Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante, sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. Afirma Léon Denis, que já está prevendo isso aqui. Porque essas informações estão encadeadas e é de domínio dos espíritos elevados. E esse ciclo se cumpre. Está sendo oferecido a nós, espíritas, rico de informações e de presenciar os fatos patentes através das manifestações medianímicas, a oportunidade de nos enquadrarmos como os verdadeiros trabalhadores da última hora, para que possamos fazer jus a ser hóspede do novo estágio na Terra. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. E aí, gente, sem fanatismo, se eu voltar lá a minha lembrança de quando eu estudei a Bíblia, há muitos anos atrás, mas sempre, gente, é preciso dar uma olhada. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 7, já está escrito, embora com certas alegorias, este acontecimento. Porque o Apocalipse é a parte do Evangelho trazida por João. São informações mediúnicas. João recebe via mediúnica as informações do Apocalipse. João, o evangelista. E a gente vai encontrar isso lá, que é confirmado hoje pelos espíritos superiores. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade extravagante e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor e fraternidade. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os atos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sobre a governança de Jesus. Caso se oponha às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Então, o médio rebelde, principalmente, porque isso aqui é endereçado quando ele vai abordar a mediunidade em tempo de transição, a mediunidade que não está sendo colocada a serviço do bem, o medianeiro que não quer educar-se para bem e melhor exercer a faculdade mediúnica, sem preciosismo, sem fanatismo, sem pieguice, mas com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento e, acima de tudo, com esclarecimento, como a doutrina nos espírita nos faculta. São esses candidatos primeiramente, porque muitas dessas informações chegam por eles. Percebem? Eles vão colocando aqui na frente. E muitos estão tendo últimas oportunidades. Vamos ver o nosso ciclo evolutivo.
primitivo. Vamos voltar lá no tempo de Jesus. Vamos botar só 2.000 anos atrás, 3.000 anos, a era de Moisés. Saímos disso aqui. Estamos correndo atrás do luxo, da ostentação, dessa coisa toda, mas somos almas primitivas ainda em processo de transição para isto aqui. E é esta melhoria nossa aqui, através do expurgo desses aspectos do primitivismo, vivenciando essas informações, que vai nos facultar essa transição para quê? É justamente isso que está acontecendo. A Terra já entrou no seu aspecto cosmogônico de regeneração. É preciso voltar os olhos para os cataclismas que estão acontecendo, os saneamentos, os conflitos ético-moral excessivo que nós estamos vivenciando, essa guerra de identidades, conflito entre as religiões, inclusive entre os que frequentam determinadas crenças, que faz parte desse processo para dali se separar o joio do trigo. Então nós estamos nessa transição, e aí vocês vão saber por quê. Aí, este é o ciclo que Jesus comandará. Quando chegarmos aqui, a terra estará esplendorosa. Aqui já é a morada dos espíritos extremamente elevados. Mas essa ordem se cumpre com esse saneamento que ora nós estamos vivenciando. Isso não é história. Então eu preciso me candidatar, porque não haverá um salvacionismo, como muita gente ainda imagina, e como muitas crenças aí ainda pregam fanaticamente. Porque isso passa pela transformação do indivíduo. É um fator consciencial. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse entendimento. Onde eu preciso me desvestir dos vícios que me corrompem, do preciosismo que eu ainda carrego, da concentração, da ostentação, dos sentimentos pequenos e mesquinhos, como eles colocam aqui. E me candidate, porque o problema é comigo. Qual é o esforço que eu estou fazendo para ser um pouco melhor? E aí, ele estava escondido há 3.600 anos. É o faxineiro do espaço. Previsto lá atrás também no Apocalipse. Previsto por Ramatiz, pelo médio Exílio Luz, lá atrás, que é um espírito hinduísta. Esse grande corpo, o faxineiro do espaço, que de ciclo em ciclo se aproxima de determinados orbes para receber espíritos primitivos que não quiseram evoluir, cuja densidade magnética se assemelha com a dele. Chico Xavier previu ele aqui, tanto que catalogou como o planeta Chupão. O nome dele é Absinto, ou X, não sei o que, pelos astrônomos. Tem o nome científico de Absinto. Hercólogos, pela sua força gravitacional. É um planeta semelhante à Terra, mas com uma força magnética mais densa, igual à Terra primitiva de mais de 2.000 anos atrás. E é ele que já está recebendo, por força de atração magnética, e promovendo cada vez que ele se aproxima da Terra, como foi lá atrás, que causou aquele dilúvio, tsunami, geada e tudo mais, a era glacial. Ele promove os cataclismos de tsunami, terremoto, erupção de vulcão,
caída de corpos celestes que o acompanham como asteroide e tudo mais, e vai forçando inclusive a Terra a sua mudança, a inclinação do eixo da Terra para a sua verticalização. Anotem que muitos lugares que não conhecemos passaremos a ter conhecimento, estarão surgindo. E muitos lugares que conhecemos estarão desaparecendo. Mudança climática, mudança nos oceanos, tudo isso. Não que Jesus queira diretamente, mas é a própria força de atração do meu campo magnético, por não ter melhorado através dos meus sentimentos, atitudes e comportamento, mantém o meu perispírito num campo de energia que se assemelha, e ao desencarnar já estou sendo recolhido por ele, que já está sendo visto a olho nu desde 2011, 2010, 2011, já é visto na órbita da Terra à noite, a olho nu, enorme, amarelão, circulando aqui. 2/3 da humanidade realmente perecerá. Exilados para um planeta primitivo, onde haverá dor e ranger de dente, como Jesus preconizou. Então a proposta de regeneração, de mudança, de tudo, o sacrifício que precisamos fazer é fundamental para que assim nós possamos nos candidatar a permanecer na Terra como trabalhadores, como almas fraternas, né? Que é o convite de Jesus. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Allan Kardec. É o mundo da fraternidade, onde ele coloca que os orgulhosos, os egoístas, os sensualistas, o materialista, né, que ele vai chamar a atenção, justamente a nova realidade da Terra. Um mundo auspicioso, mas que nós precisamos trabalhar por ele. Novas informações do mundo espiritual. Então ele vai dizer que a imortalidade, no momento de transição, nós seremos acolhidos para um novo estágio sob o comando dele, justamente quando ele coloca que a terra, bem-aventurados os brandos, os mansos, os bons, os pacíficos, porque herdarão, é justamente esse mundo de solidariedade, de fraternidade, de convivência pacífica, aonde a ganância, aonde a miséria, o egoísmo não mais estará presente, porque desperto consciencialmente seremos almas renovadas. Então faremos jus a essa realidade. É hora de rasgar o véu, desmascarar o plano espiritual e mostrá-lo como ele é. Ajudar nossos companheiros no corpo a entenderem a vida dos espíritos, sem dogmatismo, com o qual ainda teimam em pintá-la com as cores dos velhos condicionamentos religiosos. Não é senão entre, a parceria sincera e fraternal entre encarnados e desencarnados que a regeneração será possível. E aí ele vai questionando das novas informações do mundo espiritual, porque está lá trazido, quando Filomeno coloca a realidade, depois daquele tsunami que aconteceu na Ásia, como muitos espíritos aportaram no mundo espiritual, muitos sendo recebidos por espíritos dantescos, de aspectos lupino, porque assim sua sintonia favorecia. Então
ele vai aqui para a gente adiantar, mas o que sabem os espíritas sobre os dragões, as 7 organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal? Que noções possui sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que já ouviram sobre escórias, o vampirismo assistido e os vibriões? Que André Luiz fala disso. Que revelou algo sobre os 7 vales da perversidade e o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Quantos conhecem sobre relações entre religião e as ordenações das hostes do mal? Quais informações possui sobre a vida social nessa semi-civilização? O que conhecem além do umbral? Porque até agora a gente se situa só na questão do umbral, porque foi o mais citado por André Luiz. Será que é só isso? Porque depois ele vai falar, Filomeno vai falar das furnas espirituais, do laboratório, né, do submundo, laboratório submundo invisível, aonde as tramas sobre a obra de Jesus são desenvolvidas. E a prova é que no amanhecer de uma nova era ele vai colocar essa realidade. A articulação das trevas, os magos negros, que você encontra bem discutido em diálogo com as sombras, os cientistas perversos, materialistas, comprometido com o bem, que se coloca a serviço da maldade, da destruição, dos crimes, né? O que acontece com muitos médios, principalmente implante de aparelhos parasitas, implante de larvas, aonde o indivíduo passa a ser um instrumento do mal, subjugado pelas trevas, aonde as quedas morais e sociais são largas, de uma perversidade muito grande, e que vai desmoronando a credibilidade desses indivíduos. Pois é a atuação deles. Aumento do atendimento de espíritos cruéis e desumanizados, aonde se apresenta nesta forma dantesca, animalesca, porque estão envoltos no mal e o seu perispírito volta ao estado primitivo. Quantos médios estão preparados para recebê-los? Mas ainda há necessidade. Desenvolvimento de novos vírus, quando você vê a ciência dizer, nossa, mas o vírus ficou resistente, o vírus ficou mutante. Enfermidades que se tinham como controladas estão assolando a humanidade de volta. Sequestro de corpos astrais de encarnados, o médio e vigilante, quando deita, desdobrado por esses especialistas para ter drenado suas energias, receber implantes de comando. Porque às vezes a minha preocupação meramente com o mundo físico, e vocês vão ver que as coisas daqui não me deixam sintonizar com o mundo espiritual. E eu sou a primeira presa e a mais fácil. E aí chegam os processos, desequilíbrios, enfermidades, conflitos, e daqui a pouco eu estou lá fora entregue às traças. Aonde o ódio, a vingança, toda a desordem que eu posso cometer me leva a isso aqui quando eu desencarno, o estado de horrorização, que quando você é infectado por um espírito nesse estado, dá um trabalho enorme para tratá-lo. É o estado mais primitivo, você volta à sua origem, ovoide. E aí entra, como ele coloca o alerta, sobre a responsabilidade que o medianeiro precisa ter. Responsabilidade mediúnica. O que é ter responsabilidade mediúnica? E essa responsabilidade é para todos nós.
que compomos uma reunião mediúnica, como ele coloca aqui. Uma reunião mediúnica séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade em face dos objetivos superiores que se desejam alcançar. Tratando-se de um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos de forma que sejam conseguidas as realizações passo a passo até a etapa final. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sobre qualquer aspecto possível, de maneira a conduzir-se créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis preocupadas com o bem da humanidade, com a nossa regeneração. Não está aí, mas o fator de queda que ele vai colocar de cara, ele vai dizer que a queda principal dos médios, que passa a ser vítima das hortes adversárias, né? Como tem alguém cochilando por aqui, né? Sexo desregrado, apego e ostentação da materialidade sobre todos os aspectos e o excesso de vaidade, que é o culto a si mesmo. Olha só, os 3 pontos principais de queda para o medianeiro, que deve buscar ter uma vida simples, sóbria, serena, viver com simplicidade, isso não quer dizer na pobreza, na miséria, sem desejos ostentatórios, e limitar o culto principalmente a si mesmo, ao corpo excessivamente, o excesso de vaidade. Quanto mais tranquilidade, sobriedade, serenidade, simplicidade for o medianeiro, mais ele angaria a simpatia do mundo espiritual. Palavra dos Espíritos. Mas nós estamos vendo ao contrário. Tem médium que quer tirar. Ele não quer assistir, não quer se doar. Ele quer obter. E nós estamos vendo as quedas em todos os níveis, em todos os sentidos. Espírita ou não. Espírito ou não. E para o espírita ainda é pior, pela gama de informações que nós temos. Nos tempos de transição, só se consegue serenidade quando se coloca o filtro permanente do sentimento no conhecimento. Quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro de si mesmo. E aí, a insensibilidade. Então eu estou vivendo no mundo. Eu só penso que sou espírita quando eu entro na casa espírita. Não penso que aqui eu estou tendo a oportunidade, dentro do conceito que a espiritualidade coloca, que aqui é um hospital de almas, que aqui é uma oficina que conserta e um educandário que educa. Maria Modesto Cravo. E ela tem moral para dizer isso, né? Nos bastidores dos dramas sociais visíveis, os olhares humanos trava-se uma batalha decisiva do bem contra o mal. Enorme contingente de criaturas com tarefas definidas para o avanço social tomba pela ação dos verdugos do mal, porque encontram o espaço. Eles agem deliberadamente para reter o crescimento do planeta. Mas nós estamos ouvindo isso largamente. Pronto. Alguém tem dúvida? Cuidado que nós vamos visitar essa zona aqui. Porque aqui é o submundo mesmo. Submundo da crosta terrestre. Poderosa e sempre presente no relacionamento humano, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda a ordem na economia moral e social do planeta. As finalidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclar-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e as ampliando-as. Instalada a parasitose espiritual,
o invasor passa a nutrir-se das energias daquele que fincou raízes mentais, exaurindo a pouco e pouco, culminando quando o processo se prolonga numa simbiose em que passa a depender das forças vitais que usurpam. A subjugação é insidiosa hospedagem mental de um explorador desencarnado nas engrenagens humanas de quem lhe oferece nutrição. O sentimento de imortalidade precisa ser construído na intimidade do homem reencarnado. É instrução a serviço da espiritualização. Essa instrução, no entanto, carece de aplicação prática que retrate quanto possível a realidade imortal. Daí o imperativo de vivências mediúnicas em comum para além dos rígidos padrões de segurança, utilidade consagrado pela comunidade doutrinária. Um desafio de investigação e fé espera os servidores da mediunidade em tempo de transição. Então você tem que se colocar como instrumento, aquele instrumento dúctil que Kardec coloca, que Filomeno reforça, a serviço do bem. Se eu quiser crescer, evoluir e não ser potencial vítima, porque vamos ser de toda essa realidade. Isso aqui é para todos nós, mas com um destaque maior para aqueles que assumiram o compromisso da mediunidade laborativa no mundo espiritual. Os conceitos e as práticas se renovam celeremente. Descerra-se um horizonte novo e belo, educativo e libertador ante os olhos de quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas aí tem casa espírita que está virando ONG, né? Assistencialismo, né? O boom do magnetismo agora, como se tivesse desconectado de uma realidade espírita, como se o magnetismo não fosse uma ferramenta do espiritismo, dos espíritos, conceitos equivocados sendo trazidos para a casa espírita. Nós entramos na casa espírita como se fosse um clube, um mercado, uma discussão que nós queremos falar de tudo, discutir de tudo. Não tem disciplina, concentração, não abre os ouvidos para ouvir com o ouvido de ouvir. Não me coloco à disposição da disciplina que o próprio corpo doutrinário exige. Qual é a diferença que nós estamos fazendo? Porque quando ele diz que o médium deve ser um instrumento dúctil à disposição dos espíritos, ele está dizendo que eu preciso ser dócil, manobrável, maleável e querer aprender. A advertência aos médiuns. Allan Kardec afirmou com sabedoria que a mediunidade é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Está no Evangelho. Mas quantos leem o Evangelho verdadeiramente? Mas ainda criticamos os que leem, os que querem estudar. Ah, eu não preciso disso. Ah, porque fulano está exigindo muito. Quando eu exijo dos outros, eu exijo a mim mesmo. Divaldo diz que os ouvidos mais perto da boca é o dele, é o nosso que falamos. Então, é um esforço em conjunto. Mas as almas rebeldes, indisciplinadas, jogam fora o aprendizado. A atividade mediúnica, por isso mesmo, constitui oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo, que se permitiu deslates em encarnações anteriores, comprometendo-se em lamentáveis situações espirituais. Eu já sou comprometido. Chego aqui, tenho a oportunidade de amortizar o meu débito, eu me comprometo mais, porque o meu egoísmo, a minha indiferença, a minha vaidade, a minha teimosia não permite. Pior que eu comprometo o meio. Eu comprometo toda uma obra, comprometo toda uma encarnação. Sendo a mediunidade um recurso que possibilita o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual, apesar de as mentes desprevenidas ou ainda arraigadas na perversidade,
tudo investirem para impedir que o fenômeno ocorra de maneira saudável, ela proporciona os meios para restabelecer a ordem moral e confirmar-se a imortalidade do espírito, propondo-lhe equilíbrio e ventura no porvir. É isso, gente. Caso contrário, eu fico trazendo aqui informações primevas de espíritos enganadores, informações que não procedem, sem sentidos de progresso. Não me melhoram e não ajudam a melhorar ninguém. O meu exemplo são os piores. Os grupos conscientes do momento pelo qual atravessamos não se norteiam pelas convenções aceitáveis da coletividade doutrinária, que quase sempre mostra-se indisposta a andar a segunda milha, trilhar vivências novas. A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos, poucos usam a investigação, as observações, experimentações fraternas. Ele está dizendo que é preciso avançar. Mudança, regeneração, fronteira de uma nova era. Eu sentava na cadeira assim há 30 anos. Não, médio bom é o médio que dá xilique, que incorpora, que bate na mesa, que faz, que dá 10 comunicação se você deixar. Nenhuma valeu a pena. Não trouxe nada de produtivo. Foi instrumento de espírito rebelde, perverso, desarmonizado, que queimou sua energia todinha ali em manifestações que chamam a atenção, mas que não produz nada de ético, de prático. De novo. E aí? Importa-nos indagar a quem seguiremos? Ao Cristo e a sua proposta, ou a estreito pátio das formalidades que tanto atrai as almas tíbias, preguiçosas, interesseiras e vaidosas? Ele pergunta. Convocação. Será que ele tem autoridade para isso? Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó que nos tornaremos se não compreender essa mensagem. Ele que foi um servidor extremado, deu o seu testemunho com a sua mediunidade estuante, fez tudo aquilo que esteve ao seu alcance. Bem, no século XX os espíritos procuraram os homens, agora os homens deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá, todavia chega um instante de recebermos também os chamados do homem, cujo interesse repousem na transformação de si mesmo, ou seja, daqui para lá. O interesse. Século XXI será o alicerce da era do espírito, será o tempo do sentimento, e até as esferas abissais do planeta vivem esse momento. Então, quando se diz que os umbrais foram abertos, como vocês viram lá atrás, para que aqueles que não tiveram a oportunidade aqui estivessem, vivenciando essa oportunidade de poder melhorar, libertar-se dos seus equívocos do passado, estão aí fazendo esse barulho todo, a maioria que nós estamos vendo. Mas cabe a nós, que já temos uma certa consciência, através das informações, mesmo com os conflitos necessários para o nosso burilamento, possamos ter a firmeza do caminho, do roteiro que queremos seguir, que é justamente fazer parte dessa era aqui, que é a era nossa. Uma sociedade nobre, feliz, desvestida dos conflitos, do egoísmo, do materialismo que tem consumido todos nós. Os médios que melhor irão retratar as mensagens celestes são os que educarem os seus sentimentos,
Porque é através desta energia que eu sou identificado no mundo espiritual. E é através desse sentimento que gera as minhas ações, que eu serei sugado pelo planeta chupão ou não. Mediunidade em tempo de transição planetária. Pronto. Valorosa noção e aplicação do espírito de equipe, desapego de concepções, coragem para experimentar e servir, adesão afetiva e espontânea na participação de novas vivências, investigação das conquistas da ciência, acendrada postura de despretensão entre as vitórias com as novas práticas, incansável abertura mental para ouvir, alterar, avaliar e discutir em clima de aprendizado e fraternidade. Superação dos limites filosóficos doutrinários em busca de conceitos universais aplicáveis à mediunidade. Então, o que se está passando para mim, né, é correto? Eu estou tendo a oportunidade de estudar, de ouvir, para que eu possa me melhorar? Então ele vai responder isso aí, em Amanhecer de uma Nova Era. O ser humano é bastante interessante. Racional, usa essa sua capacidade para milhares de ações que empreende, quase sempre senhor de si, carrega consigo uma certa autonomia sobre os atos de sua vida, quando tudo está indo bem. Mas basta que as coisas desandem para que perca facilmente o prumo e não saiba mais como agir, necessitando de auxílio. Assaz, sugestionável, o ser encarnado não percebe como é facilmente manipulado através de sua mente, tanto pelo que ouve e vê, como pelo que pensa e lê, e abundantemente pelo que assiste nos noticiários e programas. Os espíritos trabalhadores, cônscios que são, percebem facilmente um sem número de subterfúgio e artimanha usado pelas entidades inimigas, que orquestram verdadeiros planos dignos de um enredo de filme, para minar as forças dos seus desafetos e facilmente tomarem conta da casa mental. Nessas interferências, com influência e ação geralmente negativa, a importunação mental é perseverante e contínua, quer por situação de força maior, quer por conhecimento sobre o outro. Geralmente, bastante ardiloso, esses mestres da maldade estudam diuturnamente aqueles que intencionam prejudicar, aprendendo sobre eles tudo o que podem. Por longo período de tempo, dedica-se apenas a observar, assimilando conhecimento sobre a vida alheia. Passam assim a monitorar não só as ações, mas principalmente os pensamentos, de onde estudam uma série de fatores sobre indivíduos. Aprende sobre os medos, a insegurança, as fraquezas, as limitações, os vícios, culpas e remorsos. Descobre também os inimigos encarnados, como igualmente os desencarnados, que tendem a usar todas essas informações na perseguição diabólica. Ele está dizendo isso agora. Há 30, 50 anos, está dizendo agora, nesse momento que nós estamos vivenciando. Precisamos nos humanizarmos. Essa é a realidade. Tá? É disso que nós precisamos. Simplicidade, humildade e humanização. Cada um vai ter os seus conflitos, cada um vai estar sendo testado naquilo que é necessário. Cada um vai escorregar, mas que saibam levantar-se e se manter firme na sua caminhada. Mas o que a gente percebe não é isso. A espiritualidade está usando a colaboração de todos, pretos velhos e caboclos voltados para o bem, desdobramento de corpos espirituais, progressão no tempo, regressão de memória, apoios elementais, cromoterapia espiritual, porque ele disse que antidoutrinário é não amar. Tá? Todo mundo envolvido no bem. O mundo espiritual não tem evangélico, protestante, espírita. No mundo espiritual tem trabalhadores do bem. Não importa a oficina que você utilizou aqui embaixo.
Mas para o espiritista tem uma diferença, porque os espíritas estão tendo oportunidade de conhecimento da essência que Jesus preconizou. É essa a diferença para as demais crenças, presa ainda nos dogmas, arcaico, carcomido. Mas as ações meritórias e positivas são essas que vão contar para você. E principalmente aquele que trouxe a mediunidade laborativa. Dentro da doutrina espírita você tem toda a ferramenta para caminhar com segurança. Amanhã será um dia bem melhor na terra. Amanhã não haverá mais guerra, só a paz. Amanhã toda a felicidade entrará por toda a cidade, nos preenchendo de luz. Amanhã vamos viver Jesus. Amanhã não haverá mais dor, somente amor, que guiará os nossos corações. Hoje plante a paz, para amanhã colher bem mais de amor e luz. Transforme o planeta e então verás regeneração aos corações de cada um. E aí então, aprendida a lição. Bonita mensagem, mas essa fala mais profundo. Aproxima-se o tempo do cumprimento de todas as coisas. No entanto, a maioria ainda não está pronta. Empenhemo-nos na multiplicação das luzes para que, iluminado pelos exemplos e ensinamento da virtude, seja menor o número dos caídos na escuridão, dos excluídos das núpcias por não terem vergado a veste nupcial. Porquanto todos os que não se renovarem a tempo, ver-se-ão amarrados pelo orgulho e o egoísmo de que não se libertaram e atirados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Recordai-vos, amados de meu coração, não haverá outra última hora do que aquela em que estamos vivendo, no trânsito evolutivo para o mundo melhorado. Já recebestes, ao longo dos milênios, o testemunho de amor de meu Filho por cada um de vós. Esta é, por fim, a derradeira oportunidade de demonstrardes o vosso amor por Ele na superfície desse mundo. Que a paz seja vossa conselheira e a bondade o pão da vida. Alguém sabe quem é essa mensagem? Pode ser Maria. Pois é, é dela mesmo. Quando o Chico recebeu pela primeira vez ela, que ele retrata, é pintado o retrato dela, mostrando como ela é verdadeiramente, como ela era no tempo de Jesus. Essa é. Sabe? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Olha, viu quando ele recebeu mediunicamente a mensagem e ela se apresenta para ele. Aí eu lhe pergunto se nós estamos realmente lutando para vivenciar essa realidade. Enquanto as críticas ferinam, o azedume, a indiferença, a indisciplina, a irresponsabilidade e a irreverência existirem entre nós, apesar de todas as informações que temos. Enquanto os interesses materiais, materialistas, falar mais alto em nós do que a nossa realidade espiritual, tenho certeza que nós somos candidatos à falência. Enquanto a indiferença, a falta de comprometimento, simplesmente voltado para esta existência que é um nada ao longo da imortalidade do Espírito, colocando nossa energia, os nossos sentimentos em cima de situações que não nos acompanhará na nossa jornada. Enquanto não compreendermos o que pensamos e o que sentimos, conta para o mundo espiritual, contamina o meio que vivemos. E é que é dessa forma que iremos promover ou ser auxiliar na promoção desta era nova. Nós não podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos. Ainda estamos naquela colocação de Dr. Bezerra de Menezes,
Chegaremos no mundo espiritual como aprendizes, frequentando um mero clube de recreação e não um centro espírita, aonde devemos aprender e a exercer os sentimentos e as atividades cristãs. Esta é a mensagem que fica para nós, para que nós compreendamos o desenvolvimento do amor fraterno. Enquanto a crítica ferina, a língua que maltrata, a indiferença que corrói, não for modificada em cada um de nós, amargaremos sim dias difíceis de escuridão na nossa própria caminhada. Porque este sentimento é o que deve viger no coração de todos nós que nos dizemos que somos verdadeiramente cristãos, espíritas cristãos. Muita paz, que tenhamos todos uma noite de quarta-feira de reflexão, convidando a todos vocês para o aniversário da nossa casa no próximo sábado, certo? Que estejamos juntos, unidos em um só propósito de confraternizar e agradecer a oportunidade que este ponto de luz, trazido pela espiritualidade amiga e aqui implantado, tem nos oferecido para auxiliar a muitos de nós a não caminhar nas sombras, nas trevas do pranto e do ranger de dente. Paz a todos e obrigado por me emprestarem os seus ouvidos.